Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News, né? Eu quero falar sobre a questão da Rússia, né, e a Ucrânia, o impasse que está tendo entre a OTAN, né, que é a aliança militar entre os Estados Unidos e a Europa e vários países europeus, né? Tem outros países no mundo também como observadores, enfim, a maior aliança militar do mundo, Estados Unidos e União Europeia. Vou fazer um resumo das notícias, né, que eu acompanho bastante, para quem não tem tempo, não está entendendo o que está acontecendo. A inteligência dos Estados Unidos, vendo satélites, descobriu 100 mil soldados russos na fronteira com a Ucrânia. Ou seja, os países eles fazem exercícios militares e geralmente são programados com antecedência e não é comum nos países ter um deslocamento de tropas com 100 mil soldados, é um número muito expressivo. O Putin praticamente ele foi descoberto, né, essa questão, o setor de inteligência dos Estados Unidos descobriu isso. E de lá para cá, o Putin e o Biden, né, o presidente da Rússia e dos Estados Unidos, fizeram duas reuniões em menos de um mês e não deram certo. Teve um impasse muito grande. Eles não chegaram a conclusão nenhuma. O Putin ele está pedindo para a União Europeia sair do leste europeu inteiro, que era uma área de influência da União Soviética. Ou seja, ele está fazendo uma negociação assim meio absurda, né? Porque a União Europeia fez uma reunião dos secretários de defesa da União Europeia e eles foram claros e que vão proteger os países do leste europeu, que faz pouco tempo, fez 30 anos da queda da União Soviética, né? E eu li uma reportagem da BBC que fala que tem um sentimento de nostalgia da União Soviética, da grandeza da Rússia, né? E o Putin, apesar de ser um pouco ditador, autoritário, ele presta atenção nesses movimentos internos da Rússia. E a Ucrânia é um desses países do leste europeu, né, que eles chamam os povos eslavos, né, os russos, e eles têm muitos russos na Ucrânia, enfim. Esse impasse ele está muito grande recentemente, porque geralmente os impasses diplomáticos, eles até pouco tempo atrás eram resolvidos através da diplomacia, né? E parece que essa questão da Ucrânia tá encaminhando realmente para um risco de um confronto ali. Não dá para saber se esse conflito causa uma guerra mundial ou não, mas um conflito entre Rússia e Europa, Estados Unidos, com certeza desestabilizaria muito o mundo, né? E também eu vi notícias recentes agora que o Putin ele falou que vai colocar tropas russas na Venezuela e em Cuba, né? Na União Soviética teve a crise dos mísseis que colocaram mísseis em Cuba, né? Agora ele está esses rumores são devido a um avião da KGB, né, da FSB, acho que é a antiga KGB, que é o Serviço Secreto Russo. Ele, inclusive, passou pelo Brasil, pelo Pará, fazendo escala à noite e foi para a Venezuela. Um avião que ele é conhecido como da inteligência russa. Foi na Venezuela e em Cuba, com certeza, com algum, talvez, ministro de Estado, a gente não sabe quem que estava nesse avião, para negociar alguma coisa, e depois se tornou público que talvez Putin ia colocar mesmo tropas ou mísseis na Venezuela e em Cuba. Bom, o Putin ele falou que era contra o avanço da OTAN no leste europeu, né? Para quem não entende de geografia ali, a Ucrânia é muito próximo da Rússia, então os russos eles estão se sentindo ameaçados realmente pela OTAN. Se a Ucrânia entra na OTAN, na União Europeia e coloca mísseis ali, é como se o próprio Putin falou, é como se a gente colocasse mísseis ali perto do Canadá e dos Estados Unidos. E parece que geralmente na história das guerras, né, quando uma parte faz uma proposta muito absurda, né, praticamente o Putin ele falou que para não ter guerra ele queria que toda a OTAN saísse do leste europeu inteiro. Ou seja, ele pelo jeito está disposto a enfrentamento militar mesmo, porque geralmente nas guerras, quando a proposta é muito absurda, é porque o líder, né, o governante, o rei ou o presidente, ou seja o que for, está realmente disposto a um conflito. Teve uma reunião também do Conselho de Segurança da ONU, falando para não uso de armas militares. Inclusive muita gente na internet comentou de forma irônica, né? Tipo, é óbvio
não pode ter um conflito militar. Mas eu, inclusive, comentei, eu achei estranho porque se estão falando que não vai ter um conflito militar, é porque tem um risco. Praticamente eles decidiram ali que a próxima conflito eles não vão usar armas nucleares. É o que a maioria dos analistas internacionais falam, que a próxima guerra, se existir a Terceira Guerra Mundial, os conflitos não vão ser usados armas nucleares, porque é uma arma muito devastadora, ela destrói o meio ambiente, mesmo depois da guerra, né? Chernobyl, igual Nagasaki, Hiroshima. Então, assim, se tiver uma guerra, os analistas e o Conselho de Segurança da ONU já meio que decidiram. A próxima guerra não se usará armas atômicas, né? Essa reunião do Conselho de Segurança, a mídia não deu muita importância, mas ela foi bem estranha, porque muita gente falou, tem que falar o óbvio, que não vai usar armas nucleares. A gente não, né, parece estranho, mas os 5 membros do Conselho de Segurança da ONU são Reino Unido, França, né, Estados Unidos, Rússia e China. Ou seja, são partes que estão realmente ali próximo de chegar a um conflito mesmo. A Rússia e China de um lado e a Europa, né, a OTAN do outro. Né? Então, assim, a gente torce para que nada aconteça, né? A diplomacia, mas se alguém me perguntar a minha opinião real mesmo, né, eu gosto desse assunto militar, fiz uma pós em relações internacionais, a gente sempre deve rezar, torcer para a paz mundial, é óbvio. Mas se alguém se me perguntar a minha opinião mesmo, eu acho que esse impasse está muito grande mesmo. O Putin ele não blefaria com 100 mil soldados se não tivesse realmente alguma intenção de atacar ali a Ucrânia. Eu acho que, assim, apesar da União Europeia e a Rússia e Estados Unidos estão dizendo que vão enviar tropa, que vão proteger a Ucrânia, a grande verdade é que a Rússia está muito forte militarmente na atualidade e eles estão com armas supersônicas, Mach 6 que fala com... Eles têm mísseis que vão a 6 mil quilômetros por hora. A Rússia ela investiu muito em modernização militar nos últimos esses 20 anos que o Putin está no poder. A Rússia alcançou um avanço militar muito grande. Então, assim, tudo que envolve Rússia e China é uma coisa meio megalomaníaca. Então, a gente não sabe. Eu acho que, por mais que a União Europeia e a OTAN está falando em apoiar a Ucrânia, o secretário-geral da União Europeia foi visitar a linha de frente, porque, na verdade, para quem não sabe, a Ucrânia já está em guerra, né? Já tem uma linha de combate ali e já está em guerra. O que está em jogo é que a Rússia, na verdade, quer dar um checkmate, assim, tipo... Desde 2013, eu acho, 11, tem a guerra na Ucrânia. Foi próximo da guerra da Síria. Eles têm ali uma região separatista. O que o Putin deve estar tentando fazer, né, na verdade, é um ataque grande para realmente pegar uma parte do território ali, o norte da Ucrânia, que é separatista. E eu acho que os russos eles são muito bons na área militar. Se eles atacarem, vai ser uma coisa muito rápida, coisa de semanas. E não dá para saber se realmente a OTAN vai estar disposta a enfrentar a Rússia. Uma última notícia que eu vi também é que os Estados Unidos falou que vai causar muitos danos econômicos para a Rússia, sanções econômicas graves, se a Rússia optar pela via militar, né? Eu particularmente nunca vi assim recentemente um impasse durar tanto tempo. O Biden e o Putin já fizeram 2 reuniões, a OTAN acabou de fazer uma reunião, acho que hoje também, com a Rússia e também não chegaram em lugar nenhum. É muito lamentável, né, que tem esse impasse na atualidade, porque as grandes potências elas têm um aparato militar muito grande. O mundo já está sofrendo muito com 2 anos de pandemia. Seria horrível uma guerra nesse momento, mas a minha opinião realmente sincera é que eu acho que o conflito ali está se encaminhando para um conflito mesmo entre a OTAN e a Rússia em relação à Ucrânia. E é isso, vamos torcer para que nada aconteça, né? Mas o Putin ele não está recuando, ele inclusive falou até, como eu já disse, enviar tropas, até mísseis para a Venezuela e para Cuba. Então, né, sinceramente, eu acho que também a OTAN, a gente tem a nossa mídia ocidental fala muito que o Putin está agressivo, mas na verdade ele que está se defendendo, ele está se sentindo acuado da Ucrânia ser muito próximo ali e poder entrar na OTAN, mas ele também está fazendo um pedido absurdo
E eu acho que não é blefe, ele realmente vai colocar armas na Venezuela, em Cuba, e essa questão ela pode ficar mais complexa ainda, né? E é isso. Vamos torcer para que nada ocorra, né? O mundo já está sofrendo com 2 anos de pandemia, ainda tem outra variante. A mais provável é a gente, se 2022, esse ano, a gente continuar com pandemia, uma guerra aí de grandes proporções seria um caos aí inaceitável, né? Para a população mundial, população civil, nós, né, em geral, que já estamos sofrendo muito com essa pandemia, guerra seria mais uma desgraça a mais, vamos dizer assim, né? Tomara que não ocorra, mas se perguntarem a minha opinião, eu acho que um conflito é inevitável ali mesmo. Se a OTAN também não recua, a União Europeia também, as duas partes não estão dando sinais de recuo nem de diplomacia, então é bem complicada a questão mesmo. Mas a gente nunca sabe, né? Talvez tenha às vezes as duas partes voltam atrás, cedem, negociações militares assim, sempre pode ter uma piora ou uma melhora sem a gente saber ali. Algumas negociações são públicas, eles soltam as informações, outras ali só eles que sabem mesmo o que está acontecendo. Isso não é questão de conspiração. A política nacional e internacional, ela muita coisa é feita a portas fechadas. A gente só, na verdade, tenta colher as informações e fazer especulações do que realmente está acontecendo. Mas essa reunião do Conselho de Segurança da ONU falando que não serão usadas armas nucleares, ali a minha opinião é que eles já estão programando já que se estourar a próxima guerra não usar arma nuclear. Isso pelo menos é uma notícia boa, né? Apesar de ter guerra, uma guerra nuclear pior ainda. Se pelo menos eles concordarem em alguma coisa, já é um avanço. E é isso. Bem-vindo ao canal Chester News, um abraço a todos.